Tem filme que te segura por 2 horas no sofá, te faz pensar, torcer, teorizar, e aí do nada, no último minuto, joga tudo pela janela como se dissesse: cansamos, se vira aí. Hoje a gente vai falar de filmes bons, com finais muito questionáveis. Será a preguiça dos roteiristas de fazer uma obra completinha? Já aviso que esse vídeo vai ser mais frustrante que maratonar a série da Netflix e ver que foi cancelada na 2ª temporada. Eu Sou a Lenda é o típico exemplo de como um bom filme pode ser sabotado por um final feito pra agradar todo mundo. E no fim, não agrada ninguém. O filme começa entregando tudo que a gente quer de um bom sci-fi pós-apocalíptico. Um mundo vazio, ameaçador, liderado por um Will Smith sozinho, com um cachorro como única companhia, enfrentando criaturas que parecem uma mistura de zumbis com vampiros. A ambientação é impecável. Nova York vazia, silêncios angustiantes, a rotina solitária do personagem, tudo muito bem construído. A gente entende o peso da solidão, do trauma e da culpa. Até aqui tá tudo caminhando para ser um filme memorável. Mas aí vem o final da versão oficial. Na reta final, Neville encontra uma sobrevivente e uma criança. Eles se refugiam no laboratório dele, mas os infectados aparecem e cercam tudo. Aí vem o problema. Ele descobre uma possível cura, mas decide se sacrificar com uma granada, salvando os outros dois. Parece bonito, né? Parece. Mas vai totalmente contra a construção anterior. O filme inteiro planta a dúvida se os infectados ainda têm humanidade. E a resposta fica no final alternativo, que quase ninguém viu. Nele, o líder dos monstros não tá ali só pra atacar. Ele quer resgatar a fêmea que Neville capturou e vinha usando como cobaia. Aí o jogo vira, né? Esse final alternativo ressignifica o filme inteiro. É sombrio, filosófico e fiel ao livro original do Richard Matheson. Mas a versão oficial opta pelo caminho mais raso, né? Com explosão, sacrifício e aquela sensação de que o estúdio meteu a mão e podou qualquer nuance. Já em Lucy, a coisa fica ainda mais complicada. É aquele tipo de filme que começa te fazendo pensar: mano, esse aqui vai explodir minha mente. E por um tempo, realmente parece que vai. O diretor Luc Besson pega uma ideia instigante, do tipo: e se o ser humano pudesse usar 100% da capacidade cerebral? E transforma em um thriller sci-fi cheio de ação, reflexões e uma protagonista com potencial para se tornar lendária. O começo é dinâmico. A Lucy, vivida pela Scarlett Johansson, é uma jovem meio perdida na vida, que acaba forçada a trabalhar como mula de uma droga experimental chamada CPH4. A substância acidentalmente entra em contato com o organismo dela e aí começa a transformação. Aos poucos ela vai desenvolvendo habilidades absurdas: super inteligência, controle do próprio corpo, telecinese, acesso a memórias antigas e por aí vai. Bom, até aí beleza. O ritmo é frenético, as cenas de ação são estilosas e o conceito é apresentado com um verniz de pseudociência convincente o bastante para manter a gente investido. Acompanhamos o crescimento da Lucy como uma entidade quase sobre-humana, enquanto o filme brinca com temas de evolução, tempo e conhecimento absoluto. Mas aí vem o problema. Na reta final, Lucy atinge o 100% da capacidade cerebral. E o que acontece? Ela literalmente transcende a existência humana e vira um pendrive. É isso mesmo. Ela absorve todo o conhecimento do universo, se desintegra no ar e deixa um pendrive preto cheio de informações para o cientista vivido pelo Morgan Freeman. Fim. É isso aí. O problema não é o conceito em si, é a execução. O filme quer ser filosófico, mas escorrega pro absurdo. A ideia de transcendência, que podia ser incrível, vira algo que parece tirado de um episódio confuso de Rick e Morty. Nada se conecta de forma satisfatória, sabe? A jornada emocional da Lucy, ela some. O final tenta ser profundo, mas parece mais uma piada cósmica. A gente começa achando que vai sair do cinema refletindo, né, sobre os limites da mente humana e acaba só se perguntando por que raios ela virou um pendrive. Geral não curtiu não, mas se você estiver curtindo, deixa um like, se inscreve e ativa o sininho pra gente não se perder nesse multiverso que é YouTube, né? Já o próximo da lista, AI, inteligência artificial, é um baita caso de amor e frustração. Começa com uma ideia poderosa, carrega uma execução visual impecável e tem direção do Steven Spielberg, com pitadas da visão do mestre Stanley Kubrick, e ainda traz um dos protagonistas mirins mais talentosos daquela época, o Haley Joel. Mas quando chega no final, a experiência desanda de um jeito que até hoje divide a galera. A história é situada num futuro onde a humanidade criou robôs super inteligentes, os mechas, e entre eles surge o David, uma criança artificial programada para amar. Só que ao contrário da fofura que o conceito pode sugerir, a jornada do David é sombria, triste e extremamente melancólica. Ele é adotado por uma família humana que perdeu o filho biológico, mas assim que o filho real volta, o David é descartado como um brinquedo velho, coitado. E aí começa a saga dele em busca
busca de algo que, teoricamente, ele nunca poderia ter: ser amado como um filho de verdade. O filme desenvolve isso com uma beleza melancólica absurda. Tem elementos de conto de fadas, referências diretas a Pinóquio, uma ambientação que mistura futurismo frio com drama humano e uma crítica forte à forma como tratamos o diferente. David passa por uma jornada intensa e emocional, tentando encontrar a fada azul que podia transformá-lo no menino de verdade. Tudo é simbólico e meio pesado, sabe? Mas é aí que entra o bendito final. Depois de toda essa busca e sofrimento, David acaba no fundo do oceano, diante da estátua submersa da fada azul, pedindo eternamente para se tornar humano. Essa cena seria um final devastador e poético, mas não, o filme não acaba aí. Do nada, milhares de anos depois, alienígenas ou super mechas avançados encontram David, o revivem e criam uma simulação da mãe dele por um único dia, só para que ele possa viver seu sonho e dormir feliz no final. Mas na prática, quebra toda a essência do filme. A angústia, o vazio, a crítica à ilusão do amor programado, tudo é substituído por um fanservice emocional que tenta forçar uma catarse onde deveria haver dor. Muita gente defende esse desfecho, dizendo que ele mostra empatia e recompensa emocional, mas a real é que ele desfigura completamente o tom da história. É como se o filme inteiro fosse uma carta de adeus à esperança, e aí alguém pega essa carta e escreve final feliz com glitter no rodapé. Aí tinha tudo pra ser uma obra trágica e inesquecível, mas Spielberg parece ter recuado no soco no estômago e escolhido um final quente e fofo, que no contexto geral soa meio forçado e deslocado. Mas vamos pro próximo. Se você curte terror psicológico, Nevoeiro é um prato cheio. Baseado no conto do mestre Stephen King, o filme cria uma atmosfera claustrofóbica e sufocante que prende a atenção do começo ao fim. A premissa é bem simples. Após uma tempestade, uma névoa espessa toma conta da cidade e dentro dela se escondem criaturas monstruosas e mortais. Um grupo de pessoas fica preso num supermercado, tentando sobreviver tanto às ameaças externas quanto ao desespero e paranoia que vão nascendo dentro daquele espaço apertado. O filme é brilhante no desenvolvimento e nas relações humanas sob pressão. A gente vê como o medo faz a galera se dividir, cria líderes tiranos, pessoas que perdem a noção e outras que mostram coragem. O clima é bem tenso, com aquela sensação de que qualquer passo errado é morte na certa. É um estudo social disfarçado de filme de terror. E aí vem o final que chocou todo mundo. O protagonista David Drayton e mais alguns sobreviventes fogem do supermercado e resolvem tentar a sorte dirigindo até um local seguro, porque eles acham que a névoa pode ser passageira. Depois de rodar um tempo, o combustível acaba, eles ficam presos e cercados pela névoa. Sem alternativas, David pega uma arma e na sua cabeça toma uma decisão terrível. Ele ceifa a vida de todo mundo do carro, a mãe de um dos sobreviventes, o filho dele e os outros. Tudo isso para poupá-los de um destino terrível nas mãos dos monstros. Só que no instante que ele aperta o gatilho, o nevoeiro começa a desaparecer. O exército chega, limpa a área e salva os que ainda estavam vivos. Ou seja, David matou todo mundo segundos antes deles serem salvos. Esse final, que não existe no livro do King, né, dividiu o público na época. Uns amaram essa ousadia, né, outros ficaram putos da vida porque é uma dor emocional gratuita, que não tem sentido lógico, só serve pra destruir o espectador mesmo. É um final que não alivia, que não dá esperança, que deixa a gente pensando no que é pior, o monstro lá fora ou o desespero que vira tragédia dentro de nós. Mas também é um final difícil de engolir, porque joga na nossa cara a ideia de que o herói pode ser o pior algoz da própria história. E pra fechar essa lista decepcionante, Guerra Mundial Z. Você lembra desse? O filme tem um começo impressionante, zumbis invadindo tudo, tensão absurda, um Brad Pitt correndo desesperado pra salvar a família e tentar entender o que tá rolando. A pegada é aquela corrida contra o tempo em escala global, com cenas em vários países mostrando o caos que um apocalipse zumbi causaria. A vibe é frenética, o ritmo é ótimo e o universo do filme é construído de forma realista, o que faz a gente acreditar no que tá vendo. Até aqui o filme acerta em cheio, mas aí a segunda metade começa a mudar o tom. Brad Pitt para de correr para salvar a pele e vira quase um turista de laboratório. O filme passa a focar em tentar explicar o que está causando a resistência dos zumbis e como eles podem ser derrotados. Aquele clima de sobrevivência extrema dá lugar a uma missão científica com direito a laboratório secreto e soluções meio mirabolantes. No final, a gente descobre que o vírus zumbi respeita pessoas infectadas que estejam doentes ou com algum tipo de condição que as torne menos atraentes para os monstros, tipo um câncer. Olha que maluco, né? Quem tem tipo um câncer fica livre dos zumbis. O
problema é que o final não corresponde ao que a gente esperava do filme. Aquela tensão criada no começo, o caos global, a ameaça apocalíptica que parecia sem solução, tudo some para dar lugar a uma solução rápida de laboratório que não emociona e não impressiona. Dá a sensação de que o terceiro ato foi totalmente regravado para agradar públicos e estúdios, deixando o final genérico e previsível. Além disso, né, a mudança brusca de ritmo causa uma quebra de imersão. Você quer ver o Brad Pitt correndo por sua vida, pô. Esses filmes são a prova concreta de que não basta ter uma boa história, efeitos incríveis e atuações de primeira se o desfecho te deixa com aquela sensação de, poxa, podia ter sido melhor. Final ruim não só quebra a vibe do filme, como joga um balde de água fria em toda a experiência que você viveu. E a real é que a gente merece mais, né? Finais que desafiem, que surpreendam, que emocionem e façam a gente pensar, e não que só causem frustração ou aquela vontade de sair reclamando no Twitter. Mas e você? Se você já passou raiva com algum final de filme, comenta aqui qual te deixou mais pistola. Quero ver se a sua lista bate com a minha. Valeu pela audiência, por ser essa pessoa incrível. Já tô te esperando no próximo vídeo, hein? Fui!